Tô vendo agora. Estão vendo, né? Todo mundo conseguiu ver, ouvir? Eu não consegui. Sim. Eu não Não consegui conseguiu ouvir ver, nada. nem ouvir? Ficou muito ruim o Não, a vídeo? Ver eu tela consegui ver. travou e o áudio estava ruim. Se você puder passar o vídeo, daí eu assisto aqui pelo Isso, meu então YouTube beleza, ó. mesmo. Vou colocar o vídeo para vocês aqui no chat. Quero que vocês assistam o vídeo, tá? Rapidinho, curtinho. 2 minutinhos. Beleza, então. Ó, tá no chat, olha aí o link. Cliquem e assistam esse vídeo, por favor. Para que acabar, me sinaliza. Terminei, professor. Terminou? Todo mundo assistiu?
Terminei também. Não? Pronto, professor. Acabei. Acabou? Eu acabei. Bom, pessoal, esse vídeo para vocês, ele é bem curtinho, tá? É só para vocês verem o princípio de como a gente consegue identificar essa força elétrica, como ela funciona, o campo elétrico como funciona. Então, o princípio de força elétrica e de campo elétrico, ele partiu desse princípio do pêndulo eletrostático, quando o Michael Faraday fez o experimento do pêndulo, e daí ele surgiu, começou com as teorias da força e do campo, tá? Então, força eletrostática, nós vimos na última aula aqui da frente 122, que a força, para ela acontecer, eu preciso ter duas cargas, né? Dois corpos eletrizados, pode ser de cargas mesmo sinal ou cargas de sinais diferentes. Se for sinais iguais, ocorre a repulsão. Se for sinais diferentes, ocorre a atração. Então, para acontecer a força, para existir a força elétrica, eu preciso de, no mínimo, dois corpos. Quando você observa lá o pêndulo eletrostático, quando ele está no princípio da repulsão, né? Quando aquele disquinho lá do pêndulo ele está próximo e eles começam a se repelir, aquilo ali é por conta da força de repulsão e chega um certo ponto que ela para. Então ela mantém sempre a mesma distância, né? Quanto mais eu aproximo, mais o disco é empurrado pelo bastão, por conta do princípio da repulsão. Então, através desse experimento, vocês conseguem observar que em volta do corpo que está carregado, vocês conseguem perceber que em volta desse corpo que está eletrizado, positivo ou negativamente, cria-se um campo, né? Com a ajuda da força elétrica, existe um campo elétrico em volta do corpo que está eletrizado, positivo ou negativo. Então, o campo elétrico, diferente da força elétrica, eu não preciso ter dois corpos para acontecer. A própria carga do corpo isolado emite um campo elétrico, tá? Então, se eu estou analisando o corpo que está carregado positivamente, esse campo positivo, esse corpo positivo, vai criar em volta dele um campo elétrico, tá? Devido a ele ser eletrizado, ele vai gerar um campo elétrico. É a mesma coisa quando a gente, né, quando você passa perfume, quem está muito longe de você não sente o perfume. Mas quanto mais próximo da pessoa você chega, mais forte vai ficar o cheiro, o perfume. Perfume ou azedo, né? Quando posso estar fedida. Tanto faz. Às vezes você está numa sala de alguém fedido, você fala assim, puta que pariu, o que está fedido nessa sala? Aí você começa a se aproximar perto das pessoas para ver onde está o foco do cheiro, né? Então, essa pessoa cria um campo de um cheiro desagradável ou agradável, tanto faz, e esse campo faz com que quanto mais próximo da pessoa que está emitindo aquele cheiro, mais forte fica o cheiro. E o campo elétrico, ele funciona da mesma forma. É como se fosse um perfume. Quanto mais próximo da carga você chega, maior vai ser o campo elétrico. Tá bom? Ó, o Kaique tá com problema de novo na aula, coitado. Mandando mensagem aqui. Depois eu vou responder. Então, o campo elétrico ele é emitido por toda a carga que esteja carregada, positivo ou negativamente, tá? Quando mais próximo do corpo eu estou, maior vai ser a intensidade desse campo elétrico, tá? Então, através do experimento do pêndulo eletrostático, Michael Faraday conseguiu definir o campo elétrico e a força elétrica. Sendo que, para acontecer a força elétrica, eu preciso sempre estar analisando dois corpos. Já o campo elétrico, um corpo sozinho que está carregado, positivo ou negativamente, ele sozinho cria esse campo elétrico em volta dele. Desde que quanto mais próximo do corpo eu estou, maior vai ser a intensidade desse campo elétrico, tá? Então, como é que nós definimos em fórmula o campo elétrico, tá?
O campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial, tá? Então, campo elétrico, nós vamos trabalhar também com vetores, tá? Onde o vetor campo elétrico é definido como sendo a força elétrica dividido pelo módulo da carga, tá? Módulo, porque como a gente trabalha com força elétrica, a gente trabalha com módulo, né? Ou também nós podemos definir o campo elétrico como sendo K vezes a carga dividido por D ao quadrado. Tanto essa fórmula quanto essa fórmula nós utilizamos para definir campo elétrico, onde a carga entra em módulo, tá bom? O vetor campo elétrico, então campo elétrico, quando eu tenho uma carga positiva, ela gera um campo elétrico da mesma forma que o campo da carga negativa também gera um campo elétrico, tá? Todas as cargas, todos os corpos que estão carregados, positivo ou negativo, eles criam em volta de si um campo elétrico, tá? Então aqui eu tenho uma lousa, vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Aqui eu tenho um corpo negativo, aqui eu tenho um corpo positivo, né? Está bem forte o campo. Positivo e um outro aqui negativo, tá? Então, independente da carga do corpo, ele vai criar um campo elétrico. Eu falei que campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Então, o campo elétrico, quando eu estou num corpo positivo, o vetor do campo elétrico, ele tende a sair do corpo, tá? Então, quanto mais próximo do corpo vocês chegam, mais a maior vai ser a intensidade, tá? Só que se a gente for definir o vetor campo elétrico de um vetor, de uma carga com um corpo que está carregado positivamente, o vetor campo elétrico sempre vai estar saindo da carga, saindo do corpo, tá? Já o vetor do campo elétrico negativo, ele vai estar sempre chegando no corpo, beleza? Lembrando que para existir um campo elétrico, eu não preciso ter dois corpos. Um corpo sozinho emite um campo elétrico, tá? Desde que o vetor campo elétrico da carga positiva, corpo positivo, vai estar sempre saindo do corpo. E do corpo negativo, o vetor campo elétrico vai estar sempre chegando no corpo, tá bom? Se a gente for analisar aqui, ó, se eu for analisar o vetor campo elétrico, fica dessa forma, né? Ó, no negativo chegando, no positivo saindo. E se eu fosse analisar agora o vetor força elétrica? Se for o vetor força elétrica, eles vão estar se atraindo, tá? Então, olha que diferente, ó. Para acontecer a força elétrica, eu preciso ter as duas cargas para ter interação. Já o campo elétrico, eu não preciso, tá? Ó. O campo elétrico, a carga sozinha emite esse valor do campo elétrico, tá bom? Vamos lá. O que mais? A unidade de campo elétrico, tá? Seria. Se a gente olhar essa fórmula, o que a gente pensa, né? A unidade de campo elétrico vai ser força sobre carga. Então, Newton por Coulomb, né? Newton por Coulomb. Só que não é essa. A unidade certa de campo elétrico é volt por metro, tá? Essa é a unidade padrão de campo elétrico, volt por metro. Beleza? Sendo que 1 volt por metro é a mesma coisa que 1 Newton Coulomb, tá? 1 Newton por Coulomb.
Essa unidade do Sistema Internacional de Campo Elétrico. A distância, ela também influencia no campo elétrico. Como eu disse, quanto mais próximo do corpo eu estou, maior vai ser a intensidade desse campo elétrico, tá? Por isso que aqui na fórmula, eu tenho como uma das incógnitas a distância, porque quanto mais próximo do corpo eletrizado eu estou, maior vai ser a intensidade do valor do campo elétrico, tá bom? Então, por exemplo, ó, sempre quando a gente estuda campo elétrico, a gente prova, tá? Ó. Então vamos lá, eu tenho uma carga positiva, eu tenho um corpo carregado positivo, e eu tenho uma carga de prova. O que é uma carga de prova? É um corpo que, a princípio, está neutro, eu só vou utilizar ele para analisar como que vai se comportar a força do campo elétrico, né? O campo elétrico, devido a esse corpo estar carregado positivo. Então, eu tenho uma carga de prova, tá? Ela está a uma certa distância do meu corpo eletrizado, então eu tenho uma distância, tá? Como é que então ficaria a influência do campo elétrico dessa carga positiva nessa carga de prova aqui, ó? Como é que ficaria? O vetor campo elétrico, ele vai fazer o quê? Ele sempre vai estar se afastando do corpo positivo, beleza? E se eu tiver aqui, ó, um corpo negativo, eu tenho uma carga de prova. Eles também vão estar separados por uma certa distância, onde, quando eu tenho uma carga negativa, o vetor campo elétrico, ele tende a se aproximar do corpo que está com a carga negativa, está carregado negativamente, tá bom? Então, o que vocês têm que analisar no campo elétrico é que quando eles estão separados por uma certa distância, se eu tenho uma carga, um corpo que é positivo, ele tende a repelir os corpos de prova, qualquer outra coisa que está perto dele, por conta dele sozinho. Não estou analisando dois corpos com sinais, tá? Estou falando do campo elétrico. Quando eu tenho um corpo carregado negativo, a tendência do campo dessa carga de prova, é ser atraído por esse corpo negativo, tá? Devido a esse campo elétrico. Considerando a carga de prova sem que ela esteja neutra, tá bom? Então, isso daí é o conceito de campo elétrico. E se eu tenho agora, vamos dar um outro exemplo aqui para vocês. E se eu tenho agora dois corpos, ó, eu tenho um corpo positivo e tenho um corpo negativo e tenho uma carga de prova aqui nesse ponto. Como é que funciona então, ó? Agora, essa carga de prova, ela vai estar sofrendo influência por um corpo positivo e um corpo negativo. Como é que fica isso daqui então, ó? Devido ao corpo positivo, ó, se eu for analisar a carga de prova e o corpo positivo vai estar repelindo a minha carga de prova, certo? E o corpo negativo vai estar atraindo essa carga de prova. Então, o campo elétrico positivo vai estar atraindo a carga de prova. E o campo elétrico desse corpo positivo vai estar repelindo esse corpo de prova. Mas daí eu te pergunto, qual vai ser, então, o movimento dessa carga de prova? Mesma coisa que eu fiz lá na força elétrica, né? Se eu tenho dois vetores, eu tenho que achar um vetor resultante, né? Ó. Aqui vai ser o meu campo elétrico resultante, tá? Então aí vai entrar de novo o conceito de vetores, porque essa carga elétrica, essa carga de prova, vai sofrer influência de um corpo positivo e de um corpo negativo, tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Sim? Então tá bom. Então é isso. Então, qualquer carga de prova, se tivesse mais carga, nesse último exemplo aqui, ó,
esse que eu dei aqui, ó. Nesse último exemplo, se eu tivesse mais cargas, esse corpo de prova estaria em quê? Recebendo a ação de vários campos elétricos, onde eu vou analisar só o corpo que vai estar emitindo o campo elétrico, tá? Para nós conseguirmos entender melhor como que o campo elétrico se comporta, nós utilizamos também de uma outra técnica, vamos dizer assim, tá? Que são as linhas do campo elétrico, né? Linhas de força. Alguém lembra o que são as linhas de força? Alguém lembra o que é a linha de força? Então, para ajudar a gente a entender e compreender como que o campo elétrico se comporta, nós utilizamos do artefato das linhas de força. Mas o que são essas linhas de força? São linhas imaginárias que nos mostram como que o campo elétrico se comporta, tá? Então, vira a apostila de vocês aí na página 72. Todo mundo, por favor, pessoal, abre a apostila na página 72. Tá todo mundo aberto? Fala para mim, Gui. Sim. Tá aberto. Sim, né? Então tá bom. Vou fazer o exemplo aí da apostila porque tá mais fácil de visualizar, de vocês entenderem. Na primeira situação aí, ó, primeira foto da apostila de vocês, ele representa essa linha preta, é a linha de campo ou linha de força, tá? São os dois nomes que a gente consegue dar para isso, linha de força ou linha de campo. Elas servem para representar para qual sentido do meu campo elétrico, tá? Onde o vetor campo elétrico, ele sempre vai ser tangente à linha de força, tá? Então, olha que legal aí no exemplo de vocês, ó. A cada ponto que a gente pega para analisar, ó, o vetor campo elétrico, ele é sempre tangente à linha de força ou à linha de campo, tá? Então, o vetor campo elétrico ele se conforma dessa forma, onde a intensidade, ou seja, o tamanho do vetor, ele é maior quando eu tenho uma maior densidade de linhas, tá? Como vocês vão ver depois, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo em que tem uma intensidade, uma densidade de linhas maior, ou seja, eu tenho mais linhas de campo. Quanto mais linhas de campo eu tenho, quer dizer que aqui naquele ponto o campo elétrico é mais forte do que no outro, que a densidade das linhas, as linhas estão mais espaçadas, tá? Então, olha no segundo exemplo aí também, ó. Tá vendo que as linhas, na foto de baixo, as linhas para o lado de baixo estão mais próximas uma das outras. Então, isso quer dizer que o campo elétrico ali no ponto A é maior que o campo elétrico no ponto B, onde as linhas de campo estão mais espaçadas, tá? Então, aí você consegue identificar a intensidade do campo elétrico, sem você precisar fazer o cálculo. Você olha lá e já vê que está onde o campo é maior ou menor que o outro, tá? Então, o campo elétrico de uma carga positiva. Olha como é que fica aí, ó. Nós temos uma carga positiva e as linhas de campo, elas sempre ficam saindo do corpo positivo, tá? Porque é isso que o corpo O senhor tá cortando. positivo faz. E o campo elétrico tende a repelir os corpos de prova que são colocados próximos daí. Já o que no outro lado, olha lá em cima, ó. E quando eu tenho dois corpos, um positivo e um negativo, né? O positivo tende a repelir e o negativo tende a atrair. Como é que fica as linhas de campo? Olha como é que fica. A orientação deles, ou seja, o sentido das linhas de campo é sempre do positivo para o negativo. Então elas vão estar apontando sempre para o negativo, apontando para o negativo, saindo do positivo, tá? Olha como é que fica o desenho aí para quando eu tenho duas cargas, positivo e negativo, tá? E quando eu tenho duas cargas positivas?
Olha como é que fica. Nesse ponto aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu tô olhando aqui agora, ó. Aqui, tá vendo? Eu digo aqui no meio Tá travando tudo. Olá. Oi. Oi? Travou tudo, professor. Agora sim, Tá professor. bom? Gente, é porque a Entendi nada, internet aqui professor. tá Travou tudo. muito ruim mesmo. Ontem tava péssimo, hoje de novo. Vou ver se eu acho outro lugar para mim poder gravar essas aulas. Vocês viram a pergunta que eu fiz? Ou não? Não. Não? Tá, então eu vou falar de novo. Aqui na apostila, na página 72, eu tenho duas cargas positivas. Tá vendo aqui, ó? Olha como é que fica as linhas de campo dessas duas cargas positivas. Aqui no meio existe campo elétrico? Existe ou não? Existe, né? Quem falou? Marcelo. Marcelo? Não, Marcelo. Aí bem no meio aqui, ó. Se eu passar uma reta bem aqui no meio, ó, de novo, ó. Tá? Bem interessante isso daqui, ó. Se eu passar aqui no meio, ó, não existe campo elétrico. Aqui no meio, o campo elétrico ele é nulo, tá? Por quê? Vocês estão percebendo que esse campo positivo repele as linhas de campo dessa carga positiva? E esse aqui faz o mesmo efeito? Então quer dizer que se eu passar uma linha bem no meio, tá? No meio dessas duas cargas, uma linha reta aqui no meio, o campo elétrico nesse meio vai ser nulo. A mesma coisa acontece quando eu tenho as duas cargas negativas, ó. Se eu passar uma linha aqui no meio, ó, o campo elétrico também vai ser nulo, tá bom? Então isso é uma informação muito importante. Diferente desse exemplo, né? Quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, aqui no meio o campo não é nulo. Aqui no meio o campo elétrico é o valor máximo, né? É onde eu tenho uma maior densidade das linhas. Então aqui no meio é o maior valor do campo elétrico, onde o vetor campo elétrico ele é sempre tangente às linhas de campo, às linhas de força, tá bom? Tá travando ainda? Bastante, professor. Tá travando muito, né? Por causa da internet, gente. Por causa da internet. Na hora que travar, vocês me dão um alô aí, porque depois a partir de amanhã eu vou ver outro lugar para poder gravar, tá? Aqui tá bem ruim mesmo. Eu tô vendo que o sinal tá bem baixo. Enfim, continuando aí, ó. O que seria um campo elétrico uniforme? Um campo elétrico uniforme é quando as minhas linhas de campo elas estão todas paralelas, onde elas têm o mesmo espaçamento entre as linhas. Beleza? Quando acontecer isso daqui, ó, eu tenho um campo elétrico uniforme, tá? Geralmente, quando acontecer um campo elétrico uniforme, é quando eu tenho duas placas e essas duas placas estão carregadas, né? Se eu falar para vocês, ó, o sentido do campo elétrico das linhas de força é da esquerda para a direita. Qual placa é positiva e qual placa é negativa? Nesse exemplo que eu dei aqui. Esquerda é positivo, né?
A esquerda é positiva e a direita é negativa. Porque a linha de campo está saindo do positivo e chegando no negativo, tá? Então é muito comum cair exercícios perguntando isso, tá? Não só do campo elétrico uniforme, mas também do campo elétrico normal de uma carga, de uma bola, tanto faz, qualquer corpo, tá? Qual carga é positiva, qual carga é negativa? E aí você identificar qual que é o sentido das linhas de força, tá bom? Ó, equilíbrio de cargas é um campo elétrico uniforme. Nós trabalhamos muito com um equilíbrio de cargas em um campo uniforme. Como que seria esse equilíbrio de cargas dentro de um campo uniforme? Vamos supor, agora vamos mudar o desenho, ó. Vamos supor que eu tenho um campo uniforme, onde as linhas de campo elas estão orientadas na vertical. Tá? Eu tenho um corpo aqui, ó. Eu vou falar que a orientação dessas linhas, elas estão para baixo, por exemplo. O que acontece? Quando essas linhas estão para baixo, isso quer dizer que aqui para cima eu tenho um campo, um corpo positivo, né? Ó, e aqui embaixo está negativo, né? O que acontece? Esse corpo ele vai ter uma certa um peso, né? Todo corpo tem um peso. Ele vai ter uma massa. Então esse corpo que eu coloquei aqui nesse campo elétrico uniforme, ele vai ter um peso, tá bom? Para esse corpo estar em equilíbrio num campo elétrico uniforme, essa vai ter que ter uma outra força aqui para cima, e quando eu igualar essa força com a força peso, esse corpo estará em equilíbrio. Qual que é essa outra força que vai entrar em equilíbrio com a força peso? Alguém sabe me falar? Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um corpo inserido dentro de um campo elétrico uniforme. Eu sei que todo corpo tem uma certa massa, devido a isso, esse corpo vai ter uma certa força-peso, tá? Aqui em cima, ó, eu tenho uma outra força que vai estar em equilíbrio com a força-peso. Qual é essa outra força que vai estar em equilíbrio com a força-peso? É o campo elétrico? Professor, eu não consigo ver a luz, está muito travado para mim. Ai, Jesus amado. Vê se volta. Não. Não, tá muito ruim. Sim. A resolução está muito baixa, professor. A imagem trava também às vezes, prof. Fica tipo só o seu áudio e daí a imagem congela. Foi o meu que travou? Vamos ver se vai melhorar. Tô trocando aqui a rede que eu tô conectado, tá? Só um minutinho. Pessoal, tá me ouvindo? Agora sim. Tá, vamos ver se vai melhorar, que eu troquei a rede que eu tava conectado, tá? Ela tava muito baixa a conexão. Eu tenho um corpo, esse corpo está inserido num campo elétrico uniforme, tá? Todo corpo tem uma certa massa. Então, se eu tenho uma massa, eu tenho uma certa força-peso, tá? Para esse corpo estar em equilíbrio
equilíbrio dentro desse campo elétrico uniforme, eu preciso ter uma outra força de mesma direção com peso, mais sentidos contrários, né? Para ficar em equilíbrio com a força peso. Qual que é essa outra força que vai entrar em equilíbrio com a força peso? Alguém sabe me falar? É o campo elétrico? Força elétrica? Oi? É a força elétrica? Força elétrica, muito bem. Por que não é o campo? Porque o campo elétrico, ó, ele não é sempre tangente às linhas de força. Então o campo vai estar para cá, ó, tá? Então, se o campo está para baixo, ele vai estar a favor do peso. Então, para esse corpo estar em equilíbrio, essa outra força que vai estar aqui para equilibrar com o peso, vai ser a força elétrica. Onde? Qual vai ter que ser a carga desse corpo para ter uma força elétrica para cima? Eu te pergunto, qual vai ser o valor da carga desse corpo para a força elétrica que vai estar para cima? Lembrando que aqui em cima está positivo, ó. E aqui embaixo está negativo. Tem que ser negativo. Tem que ser negativo, né? Porque se eu tiver um corpo negativo, o corpo negativo vai ser atraído por esse corpo que está aqui, que está positivo, ó. Dentro desse campo elétrico uniforme. Então, negativo com positivo, ele se atrai. Então, para ter essa força elétrica dessa forma que eu coloquei aqui, ó, para esse corpo estar em equilíbrio, eu preciso ter um corpo negativo. Dessa forma, eu digo que a força elétrica é igual a força peso. E aí, esse corpo aqui, ele vai estar em equilíbrio eletrostático, tá bom? Daí você parte desse pressuposto aqui, ó, onde a força elétrica tem que ser igual ao peso. Daí ele vai estar em equilíbrio eletrostático, tá bom? Pessoal, melhorou a qualidade do vídeo, da voz? Parou de travar um pouco? Parou, professor. Parou de travar. Ah, então tá bom. Achei a internet mesmo estava bem ruim. A outra que eu estava conectado. Ó, então vamos lá para o intervalo, uns 10, 15 minutinhos, depois a gente volta para fazer exercício, tá bom? Beleza. Vai lá, depois a gente volta. Prof, chama a gente no grupo porque a gente esquece de entrar. Tá bom. Vou chamar lá. Tá bom. Vamos... Já pode sair? Pode, meu patrão. Ah, obrigado, amigo. Mas depois vai voltar nesse mesmo link, né? Imagino Ah, não, eu. então eu vou ficar aí. Então, eu também não sei não. Eu achei que tinha acabado a aula, é recreio agora, né? É isso aí.
Oi, Oi, tudo bem? sim. Oi, Matheus. Oi, tudo bom? Tu, O que você tá fazendo aí? tô aqui. Tá aí. Tô. Gente, ó, vamos começar a fazer os exercícios então. Enquanto a outra galera tá vai entrando, abre a apostila de vocês no módulo 22, página 358. Oh, quem apareceu? Matheus Hoffman, ó. Segunda aula. Gente, vamos começar então? O pessoal vai atrasando aí, vamos começar, não vai dar tempo de eu fazer todos. Ó, exercício 1, módulo 22. Deixa eu apagar aqui que eu vou... Aí eu vou mandando as resoluções no grupo. Ô, Sandra, qual sala que tem lousa branca? Você lembra? Acho que só as duas lá de cima do bloco, né? Exercício 1, vamos lá. Duas cargas Q1 e Q2 estão colocadas no vácuo e dispostas conforme a figura seguinte. Sabendo-se que a constante eletrostática do vácuo é K igual a 9 vezes 10 a nona e que Q1 é igual a Q2, que é igual a mais 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, o campo elétrico resultante no ponto P é de... Vamos lá então, pessoal. Ó. Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho outra carga positiva. E aqui eu tenho um ponto P, tá? A distância aqui é de 30 centímetros. Tá? Essas cargas estão distantes do pontinho P 30 centímetros, tá? As duas cargas são positivas e elas valem mais 8 vezes 10 a menos 6. Aí ele pergunta, qual que é o valor do campo elétrico resultante no ponto P? Vamos analisar então, ó. Esse ponto P aqui, ó, que é minha carga de prova, vai sofrer influência de um campo elétrico desse corpo positivo para cá, né, ó. O campo elétrico em relação a essa carga. E esse ponto P vai sofrer a ação do campo elétrico dessa carga para cá, ó. Então, esse ponto P, ele vai sofrer uma ação de um campo elétrico dessa carga e uma ação do campo elétrico dessa carga. E aí ele pergunta, qual que vai ser o valor do campo elétrico resultante, né? Eu tenho dois vetores, ó. Onde o meu vai estar aqui no meio. Como que eu faço para calcular o vetor resultante? Vou chamar aqui, ó, de, por exemplo, E1 e E2, tá? Ó. Então, essa aqui é o 2, esse aqui é o 1. Só para identificar, tá? Então, esse aqui é o campo elétrico da carga 1, esse aqui é o campo elétrico da carga 2. Eu tenho o campo elétrico da força resultante aqui, ó, do campo resultante. Como é que eu calculo o campo resultante? Não é o E1 ao quadrado
mais E2 ao quadrado. Não é isso daqui? Seria, ó, o campo elétrico resultante ao quadrado é igual a E ao quadrado mais E2 ao quadrado. Daí eu consigo calcular o campo elétrico resultante, não é isso? Mas quanto que vale E1 e quanto que vale E2? Vocês sabem me falar? Eles são iguais. Eles são iguais, né? Mas eu não sei qual que é o módulo desse 1 e qual que é o módulo desse 2. Eu sei que o E1 e o E2 é igual, porque a carga dos dois é igual. Mas como é que eu faço para calcular, então, o E1? Para eu jogar nessa fórmula aqui, ó. Então, campo elétrico é igual a K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado, né? Não é isso que fica a fórmula? Eu sei que ele me deu no exercício que o K vale 9 vezes 10 a nona vezes. Qual que é o valor da carga? 8 vezes 10 a menos 6, não é isso? Positivo, mas é trimódulo, né? Dividido por D ao quadrado. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. Cuidado, ó. Olha a unidade de medida. Está em centímetro, tá? Então eu tenho que passar para metro. Então, centímetro, decímetro, metro. Vai ser 0,3 metros, não é isso? Ou não? Vamos lá, então, ó. 0,3 metros é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 2, não é? Ó. 0,3 metros. Eu posso escrever como sendo 30 vezes 10 a menos 2? Ou 3 vezes 10 a menos 1? Posso, né? Ó. Só vou arrumar minha potência, não é isso? Tá? Esse valor aqui é o valor da unidade dessa distância, só que em metros, tá bom? Eu só coloquei notação científica. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a conta, né? Nunca vou resolver com vocês para não perder tempo, tá bom? Ó. Então, calculando isso daqui, ó, cuidado, tá? Ó, vocês têm que lembrar sempre de multiplicar aqui em cima, ó, 2 vezes menos 2, menos 4, né? Vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 30 vezes 10 a menos 4, tá bom? Ó? Agora, daqui para frente, vocês já sabem resolver. Então, vocês vão chegar no valor do campo elétrico, que ele vale 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, tá? Ó, esqueci do negócio, ó. Lembra? Cuidado, ó. O 30 também está elevado ao quadrado. Então, vai ser 30 elevado ao quadrado, que vai dar 900, tá? Ó. Um Mibron aqui, ó. Cuidado com isso, tá? Então, você descobriu que o valor do campo elétrico vale 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, ou volt por metro, que é um padrão, tá? Como eu sei que o E1 é igual ao E2, então o campo elétrico E1 vai valer 8 vezes 10 a quinta. E o E2 também vai valer 8 vezes 10 a quinta. Então, olha eu jogar aqui nessa fórmula, ó. Então, campo elétrico resultante ao quadrado é igual a 8 vezes 10 elevado a 5 ao quadrado, mais 8 vezes 10 a quinta ao quadrado. Eu posso dizer que o campo elétrico resultante é igual a 2 vezes 8 vezes 10 a quinta ao quadrado. O que eu faço aqui agora? Ó? Esse quadrado passa para cá como sendo raiz, né? Ó? Igual a raiz de 2 vezes 8 vezes 10 a quinto elevado ao quadrado. Vou desmembrar. Vai ficar raiz de 2 vezes
Raiz de 8 vezes 10 a quinto ao quadrado. Corta, corta. Campo resultante vai ser igual a raiz de 2 vezes 8 vezes 10 a quinto. Tem essa resposta aí? Tem, não tem, ó? Newton por cubo. Então, esse daqui é o valor do campo resultante. Pessoal, esse finalzinho aqui, ó, eu fiz rápido porque é matemática, tá? Ó, eu joguei na forma do campo resultante e resolvi a conta, tá bom? A parte interpretativa de física é isso daqui, ó, tá? Onde está o campo resultante, quanto que vale o campo elétrico, resolve a conta do campo e joga na forma do campo elétrico resultante, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer que eu explique algum ponto de novo? Hein, galera? Segue o baile, professor. Ó, mandei a resolução aí no grupo. Agora que eu vi, vocês estão com problema de internet, né? Energia. Energia? Todo mundo entendeu? Ninguém com dúvida? Lembrando que a prova é sexta-feira, tá? Matheus, qual é a matéria da prova? Até a matéria de amanhã que eu vou passar. É a apostila 4 inteira, inclusive isso, tá? Você tem certeza? Absoluta. Eu tô na agenda. Sério isso? Aham. Apostila 4. Mas você tinha dito que ia fazer uma prova legal. Mas tá legal. Quem falou que não tá legal? Ok. Tá maravilhosa. Super de boa. De boa pra minha irmã fazer ou de boa pra eu fazer? Depende do seu ponto de vista. Eu vou acordar minha irmã amanhã. Vamos fazer o exercício 2 agora. Pessoal, se não entender, vocês falam na hora, eu já paro e explico de novo. Ó, exercício 2. Oops, sir. É,